minha irmã, que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na minha vida, na sua vida. Estamos aqui nesta manhã no nosso estúdio, eu, o pastor Fábio, o Felipe, a Maiara. Tivemos algumas dificuldades, eu quero até mostrar para os irmãos. Está aqui, ó. Está vendo esse emaranhado de cabo de fio, tudo embolado? Foi tudo que a gente teve que fazer, desembolar um monte de coisa, para que a gente conseguisse transmitir esse culto, esse momento, para a nossa edificação, para a sua vida. Mas como Deus é bom, porque Ele nos ajudou a acharmos o fio da meada, a solucionarmos os problemas e as dificuldades, e agora nós estamos conseguindo transmitir esse culto, esse momento de reflexão, esse momento de adoração, esse momento de meditação no dia de hoje, que com certeza vai ser bênção para a minha vida, vai ser bênção também para a sua vida. Não é isso, pastor Fábio? É isso mesmo, pastor Fábio. Páscoa é ressurreição. Páscoa é símbolo de bênção de Deus, símbolo de vitória para cada uma das nossas vidas, vitória para o cristianismo. O cristianismo só é o cristianismo por causa da Páscoa. Por causa dessa vitória que Jesus alcançou na presença de Deus. Uma coisa que chama muito a minha atenção no texto que o senhor acabou de ler, é que a preocupação das mulheres, quando elas foram ao sepulcro, seguia na seguinte pergunta: quem vai remover a pedra para a gente? A preocupação delas era com a pedra. E quando elas chegam lá e a pedra está removida, eu não sei o que acontece, pastor Fábio, na mente e também no coração do ser humano, Maiara. Porque a ênfase agora mudou. Saiu da preocupação de quem ia remover a pedra, porque o problema já estava resolvido, e passou para um outro problema: roubar o corpo. E uma coisa que tem nos chamado muito a atenção em períodos que são fundamentais para nós cristãos, para nós que cremos em Jesus, pastor, é a impressionante capacidade que o ser humano tem e que o mundo também tem de transformar aquilo que é santo, aquilo que é extremamente fundamental para a vida, para a fé, para a moral, para a ética, numa coisa banal, numa coisa completamente trivial. A gente pode dar o exemplo, né? Transformaram a ressurreição num coelhinho da Páscoa, num ovo de Páscoa. Me perguntaram ontem se eu não ia dar o ovo de Páscoa de presente. Conseguiram transformar o Natal, porque para mim, tanto o Natal como a Páscoa são as duas datas mais importantes do cristianismo, numa coisa completamente banal. Tirar o Cristo, ou a encarnação do Cristo, e colocaram o Papai Noel. E o que eu acho mais impressionante ainda, pastor Fábio, eu sou pai, tenho 3 filhas lindas e maravilhosas. Você é pai, tem uma filha linda e maravilhosa e um filho mais ou menos. Que o homem não é bonito, o homem é um bicho esquisito. A gente trabalha o ano inteiro, pastor. Conheço pais que
prometem, né? Às vezes você chega para o seu filho e fala: meu filho, eu vou te dar um presente no Natal, um PlayStation ou uma bicicleta. A criança sonha com aquilo o ano inteiro até o Natal. Aí chega no Natal, o pai trabalhou, o pai fez hora extra, o pai ralou, deu o presente. E quando perguntam para a criança, Maiara, quem te deu o presente? Papai Noel. Não foi eu. Não é você que é o pai, é o Papai Noel. O maior presente de Deus para a humanidade foi Jesus e virou Papai Noel. Foi trocado, passou a ser um mero comércio. Um mero comércio, né? Porque o ovo tem a sua simbologia do surgimento da nova vida, mas é só isso, né? E nessa manhã, nós estamos aqui para, além de participarmos juntos da mesa do Senhor, nós estamos aqui também para refletir um pouco sobre o significado do dia de hoje. O significado da ressurreição de Jesus. Daquilo que a ressurreição representa na minha vida e para a minha vida, na sua vida e também para a sua vida. E para isso eu quero ler um texto do apóstolo Paulo. E esse texto ele se encontra em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, que vai falar muito da vida de Jesus, de como ele viveu e de como ele alcançou essa vitória para Deus, porque a ressurreição é uma vitória de Deus, e vitória para mim e para você também. O apóstolo Paulo ele vai escrever aos Efésios e ele vai dizer que Deus em Cristo nos ressuscitou juntamente com Cristo, ou seja, no mesmo instante em que Jesus estava saindo do túmulo, levantando-se do túmulo, eu e você também estávamos nos levantando ou ressuscitando juntamente com Ele, ou seja, ressuscitamos juntos. Quando Deus aprovou o sacrifício de Jesus, Ele aprovou a minha ressurreição. Quando Deus aprovou o sacrifício de Jesus, ressuscitou. E Paulo fala sobre isso, né? Profundamente, fala: olha, como vai ser? Eu não sei. Mas eu sei que somos a semente Isso. é lançada na terra e ela vira uma árvore. Ela vai virar uma... Como vai ser essa árvore, a gente não sabe. Sim. Mas que vai gerar o que a semente propõe, sim. Né? Mas que vai ser uma maçã, vai ser uma maçã. Vai ser aquilo que você é. Né? Se você está ressuscitado, você vai ser ressuscitado. Isso. Aquele que está em Cristo é cristão. Amém. E eu quero ler o texto, então, de Paulo, para nossa edificação nesta manhã. E Paulo diz o seguinte, porque esse era o desejo do coração de Jesus, o desejo do coração de Deus, através de Jesus para todos nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Guarda isso. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E eu quero chamar a sua atenção para algumas questões no texto em si. Porque uma das coisas que mais trazia alegria e satisfação no coração de Jesus não era ser chamado de filho de Deus, não era ser chamado de mestre, era ser chamado de filho do homem. Porque ele traz em si a coisa talvez mais importante do projeto de Deus dentro do cristianismo, que é a encarnação. O texto diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O apóstolo Paulo, ele vai usar uma expressão aqui, pastor Fábio, ele humilhou-se a si mesmo. E a gente tem muitos conceitos e muitas definições sobre humilhação. E parece que, na maioria das vezes, o conceito que a gente tem sobre humilhação é uma coisa ruim. Fulano foi humilhado. Fulano foi colocado abaixo de nada. E não é isso que eu entendo no texto, porque quando Isaías profere ou profetiza sobre Jesus, Isaías vai dizer que tudo o que acontece com Jesus agradou o coração de Deus. Eu nunca vi um pai desejar que um filho fosse rechaçado e humilhado dentro do conceito que a gente tem de humilhação. A expressão humilhação, ela significa, ou ela vem do humus, né? No latim, tornar-se barro. Porque foi disso, ou isso que Deus utilizou para me fazer e para te fazer. Então essa humilhação que Jesus participa e aceita em si, é nada mais, nada menos do que tornar-se gente. É encarnar-se. A maior sedução da serpente sobre a vida de Adão e a vida de Eva também, é tentar gerar no coração do ser humano o contrário disso. O que a serpente fala com o Adão? Se você comer desse fruto, você vai deixar de ser gente. Você vai deixar de ser barro. E você vai ser Deus. Ou na expressão dela, semelhante a Deus. E me parece que esse tem sido o grande desejo de toda a humanidade e muitas vezes até mesmo de muitos e muitas que se dizem cristãos. Vivemos numa era e numa luta constante pelo poder. Quem demonstra mais poder, quem demonstra mais autoridade, quando Jesus ele vem para mostrar que o que traz alegria no coração de Deus é completamente diferente disso. Porque ele se humilhou. Ele assume a forma de servo ou a forma de homem, como cada um de nós, né? E ao assumir essa forma, porque ela está profundamente ligada com o termo da
humilhação aqui na teologia de Paulo, ao humilhar-se ou ao tornar-se gente novamente, porque ele se torna agora o segundo Adão, ele assume a forma da obediência. Eu acho que a expressão mais profunda de humildade é a obediência, pastor. Essa palavra humilhação, né, do humus, né, o humus está, do verso 8, né, está inteiramente ligado ao verso 7, que é a ideia da teologia da kenosis, né, do esvaziar. Nós temos a kenose, a palavra grega para vazio, né, para nada, e ele tem que tirar essa propensão de ser Deus para virar o humo, né, o humano. E eu gosto muito da ideia de dizer assim, né, Jesus era o super-humano, o humano completo, né, e vem nessa proporção de ensinar essa humanidade. E como o pastor Genilson disse, a maior tentativa nossa é virar anjo. A gente quer virar anjo, quer subir aos céus, quer fazer coisas que não nos diz respeito, né? E um ou outro que se sente um pouco mais cheio, às vezes, do Espírito, se coloca como a boca de Deus na terra, né? E ao passo que nós deveríamos é também nos humilhar como forma de humus, de humano, de humilde. Tratar um ou outro com humanidade, né? E fazer da plenitude de Jesus, que foi o pleno humano, a nossa caminhada também. Isso. Mas a obediência, só dá para fazer isso se a gente decidir, né? Eu decido fazer essa proposta. Aí, o começo é por aí. Não é fácil, mas esse é o começo. Obediência não é uma coisa que cai do céu na sua cabeça e te transforma, né? Não é um chip que é colocado no seu cérebro. Tanto é, pastor, que a gente vê em Jesus atitudes de tentar interagir, né? De raiva, às vezes, eu agora poderia ter feito de outro jeito, de choro, né? Quando ele vai no alto da montanha e diz, quantas vezes eu quis juntar vocês, né? Você vê que ele diz, eu poderia intervir de uma outra maneira, né? Mas ele faz com a humanidade. Quando ele está lá no deserto, ele sente fome, né? Ele tem a proposta de poder agir diferente, mas ele escolhe a obediência, é isso que você está falando. Não é fácil e a gente tem que escolher a obediência. Ela não vai cair, não vai mudar, não vai ser algo automático na sua vida, né? Obediência, acho que a melhor expressão é decisão. Decisão. Eu decidi ser obediente. Eu decidi ser de Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Isso. Eu decidi andar com Cristo. Eu decidi abrir mão do pecado. Eu decidi amar o meu irmão, porque nada disso é sentimento. Né? É decisão apenas. É verdade. Então, o apóstolo Paulo diz, ao humilhar-se, ao tornar-se gente, porque ao tornar-se gente, ele assume agora novamente a total limitação de ser gente. E ele vai ensinar isso aos discípulos dele, dizendo, eu sou a videira verdadeira. E você que está me ouvindo é ramo. E a expressão que ele vai deixar muito forte ali para os discípulos dele e para todos nós é, sem mim, você não pode fazer nada. Mas a decisão é sua. A decisão é minha de estarmos ligados ou não na videira. Ele vai dizer que aquele que for a ele, aquele que se achegar a ele na videira, de maneira alguma ele lançará fora. E por que ele é obediente? Porque ao assumir a encarnação, ele se torna obediente, porque agora ele sabe que ele só é gente, ele não é super-homem, ele não é Mulher Maravilha. Ele só é gente, por ser gente, se torna dependente daquilo que a Bíblia chama de providência divina. Ao se tornar obediente,
E o apóstolo Paulo vai dizer, ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até a última consequência, porque a obediência é o fundamento e é a base em torno de tudo que gira a palavra de Deus. É pela obediência que nós alcançamos as bênçãos de Deus. É pela obediência que Deus move em favor de cada uma das nossas vidas. Tudo vai girar em torno da nossa obediência. Fé e obediência caminham juntas. E com isso nós temos um padrão, né? Cristo torna-se o padrão. Não dá para dizer que você é cristão se você faz o contrário do padrão de Cristo, né? Eu às vezes vejo, principalmente nessa caminhada, última caminhada que a gente está nessa revolta uns com os outros às vezes, né? O cristão tentando falar coisas que não cabem no Cristo, né? Não cabe no Cristo. O Cristo, ele tem um molde, Jesus tem um molde dele, e a gente não tem como adaptar isso, é aquilo ali. Você falou de amar o inimigo, né? O amor não é um sentimento, é uma decisão que você fala, eu vou precisar fazer atitudes de amor para essa pessoa. E eu vejo que as pessoas querem mudar isso. É o que você disse. Nós já temos o padrão do Cristo, né? Daquele que nos salva, daquele que eleva o tom, ele eleva, e nós temos que nos humilhar a isso também. É isso aí. Fé é obediência. Ter fé, pastor, Maiara, Felipe, que estão aqui conosco, ter fé não é transportar montes. Ter fé não é fazer milagres. Essas coisas são elementos que acompanham, que se manifestam ao longo da fé. Podem acontecer, podem não acontecer, mas não é transportar montes e fazer milagres que vai determinar que eu tenho fé. Até Jesus disse isso, que muita gente vai chegar lá naquele dia e dizer, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu realizei muitas coisas da fé. E o próprio Jesus vai dizer que não nos conhece. Porque o padrão e o elemento da fé é a obediência. É permanecer firme naquilo que acreditamos na promessa de Deus até o final. Mesmo que a promessa não se cumpra. E às vezes a promessa não se cumpre porque Deus não é poderoso, não. É porque nós vivenciamos a certeza da fé. Eu creio que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Se ele quiser cumprir, ele cumpre. Se ele não quiser cumprir, ele não vai cumprir. Mas eu sei que a grande promessa que se manifestou no dia em que hoje a igreja comemora, na ressurreição de Cristo, essa promessa já aconteceu. Eu já ressuscitei juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo, no nosso texto, ele diz que Jesus ele foi obediente. E o apóstolo Paulo vai trazer uma ênfase muito grande agora, dizendo o seguinte: por isso, pastor Fábio, por causa da obediência, por causa da coragem que ele teve de se tornar humano, por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha que coisa tremenda. E o mais tremendo disso é que a igreja de Jesus, é que eu e você, meu irmão, que
vivemos essa palavra, que cremos nessa, também vamos participar disso. Porque se lemos com atenção o livro de Apocalipse, ele também nos deu um novo nome. Um nome que só ele conhece. Que é superior ao meu nome, que é superior ao seu nome, que está gravado, está escondida em Cristo, e também que vai nos exaltar, porque onde ele estiver, por causa da ressurreição que aconteceu, eu também vou estar. Pastor Fábio, eu não sei como é que é o céu, não. E nem saberá. Né? Não sei como é que é o céu, meu irmão. Tem uns que falam que parece com o Parque Ibirapuera, né, lá em São Paulo. Tem outros que falam que é um lugar... A gente está sempre imaginando assim, de paz, muita árvore. Eu não sei como é que é o céu. Mas eu sei de uma coisa, meu irmão. É melhor do que o inferno. É melhor do que o inferno. Eu gosto de uma definição que diz: o céu é o lugar onde Deus está. O resto... Se Deus está lá, é lá que eu quero estar. Tem um hino muito importante do nosso Inário que diz isso. 328 do Inário Evangélico. Depois que Cristo me salvou, em céu, o mundo se tornou, ou seja, eu posso estar em qualquer lugar agora. Existe uma fé, existe um testificar do Espírito Santo de Deus no meu coração, que fala para mim lá no deserto: você é filho de Deus. Que fala para mim lá na cova dos leões: você é filho de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, e por causa disso eu não tenho mais medo. Porque o amor de Deus, o amor de Cristo pela minha vida lançou fora todo medo. O medo da morte, o medo da nudez, o medo da pobreza, o medo de tudo aquilo que se transforma em medo, o medo da ansiedade que assola tanta gente. Tudo isso é aniquilado pela ressurreição. Como a gente canta, né? Um cântico antigo da igreja. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Não sei como é o amanhã, mas porque ele vive e eu e você, pastor, vivemos nele, sabemos que ele tem cuidado de cada um de nós. Deus o exaltou. Deus vai me exaltar e vai te exaltar. Seremos transformados, como o apóstolo Paulo disse. Veremos a Deus tal qual Ele é. E eu tenho esperado esse momento porque, eu quero usar uma expressão aqui, vai ser um momento muito lindo. Vai ser um momento muito maravilhoso. Aquele dia em que Deus vai estar enxugando dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Não vai mais haver morte, não vai haver mais ansiedade, preocupação. Só vida eterna. E vida eterna não é tempo. É estar com Deus. Porque na presença de Deus não existe tempo. Não existe 1000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos. E é por isso que hoje nós celebramos, a igreja celebra a ressurreição de Cristo como um dos momentos mais importantes para a nossa vida. E nessa manhã nós queremos celebrar esse momento participando da mesa do Senhor. Porque a mesa, ela é o momento mais importante do culto. Ela é o ápice do culto. E eu quero, antes de qualquer coisa, deixar aqui o meu agradecimento pela dedicação da Esther, do grupo que a ajuda, né, que sempre decora para nós a mesa do Senhor, porque isso para nós,
E vocês podem ver que mesa bonita, que mesa maravilhosa. Isso para nós, na igreja metodista, é profundamente importante. Esse cuidado, esse carinho, essa dedicação que esse grupo expressa decorando a mesa para nós celebrarmos a ceia, mostra a importância desse momento para elas e também para a vida da nossa igreja Esther. Grupo da Esther, que são várias irmãs, o meu muito obrigado, que Deus continue inspirando e abençoando a vida de vocês. A mesa, querido, ela é a expressão da comunhão de Deus conosco. É Deus quem nos convida à mesa, Felipe. E nós só nos aproximamos da mesa porque Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado e eu não tivesse ressuscitado juntamente com ele, como é que eu ia me dirigir à mesa se eu estava morto? Defunto não levanta, defunto não come, defunto não sente gosto. Mas porque ele ressuscitou, eu me aproximo de Deus que já está com a mesa preparada, que já está com o coração aberto, aplacado, porque o sacrifício de Jesus foi aceito. Em Cristo, Deus agora me aceita como filho, e agora eu posso me assentar à mesa juntamente com Ele. Nesse momento tremendo, profundo, maravilhoso de comunhão com Deus, e de comunhão com o pastor Fábio, de comunhão com o Felipe, de comunhão com a Maiara. Quando é que iríamos nos conhecer se estivéssemos no mundo? Talvez eu já estaria morto, talvez, sei lá. Mas porque Jesus mudou a nossa vida, transformou a nossa vida hoje, nos assentamos à mesa com Deus, na presença de Deus. E a mesa é o lugar onde nós compartilhamos todas as coisas. No mundo dos negócios, os maiores negócios são fechados com jantar, à mesa. Pelo menos é isso que eu vejo nos filmes. Em muitos momentos, as coisas são acertadas nas famílias ao redor da mesa. Tudo gira ao redor da mesa, porque ali eu tenho total liberdade. Liberdade de ser aceito, liberdade de ser ouvido. E também o desafio de ouvir. Porque à mesa eu posso falar, mas eu também posso ouvir. Eu posso falar com Deus das minhas ansiedades, dos meus sonhos, das minhas alegrias, mas eu também posso ouvir Deus falar ao meu e ao seu coração. Então eu quero que você feche os olhos nesse momento em que nós estaremos consagrando o pão e o cálice, para que o pão seja corpo de Cristo na minha vida e também na sua vida. Porque foi para isso que Jesus veio. Para mostrar para mim e para você que Ele é a videira e é dele que nós extraímos a força vital, representada no pão que nos alimenta. Nós vamos consagrar o cálice. Sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. A coisa mais preciosa do universo, Felipe. Precioso sangue de Jesus imaculado. Completamente vertido pela minha vida. Foi por minha causa, foi por sua causa. Foi por sua causa, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo no dia de hoje.
A morte de Jesus, tudo o que aconteceu na Páscoa não foi um conto da carochinha, não foi um filme do Mel Gibson para você chorar. Foi um momento para que nós parássemos e refletíssemos naquilo que Deus fez por cada um de nós. Não é um filme. É o momento mais sagrado, santo da história da humanidade e da vida da igreja. Não é um pedaço de pão, não é um copo de vinho ou de suco. Mas é graça, e como dizem os teólogos, da teologia protestante, superabundante graça, graça sobre graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando eu participo disso, eu interajo com Deus. Jesus, ele vai dizer que aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Eu vivo por ele, eu vivo para ele, como diz o cântico do Apocalipse. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Pelo dia que esse momento representa na vida da igreja. Da igreja que crê no Cristo. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor experimentou a dor, o sofrimento, a morte, a cruz. E tudo isso trouxe esse momento para nós. Momento de ressurreição, momento de vida, e segundo a tua promessa, vida abundante, porque agora a nossa vida é extraída da tua vida, Jesus, e a ti damos toda a honra e toda a glória. E eu peço que nesta manhã o Senhor santifique o pão, para que ele seja corpo de Cristo para nós, corpo, pão que nos alimenta, que nos fortalece, que nos encoraja a caminharmos um pouco mais em direção ao alvo da soberana vocação em Cristo. Consagra o cálice, Senhor, para que ele seja sangue de Cristo na nossa vida, precioso, sangue que nos santifica, que nos purifica de todo pecado, sangue que rasga a cédula de acusação que pesava contra nós, sangue que quebra o cetro, a autoridade, o domínio do opressor e nos transforma em filhos e filhas de Deus. Que ao participarmos desse momento, Pai, a tua igreja seja fortalecida. Fortalece a tua igreja. Fortalece a fé do teu filho, da tua filha, meu Pai, na manhã do dia de hoje. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. O pão, ele é o corpo de Cristo, partido por mim e por você na cruz do Calvário. Se alimente desse pão e se fortaleça no Cristo que ressuscitou. Esse é o verdadeiro pão da vida. O cálice é o cálice do sangue de Jesus. Sangue que nos purifica de todo o pecado. Sangue que sela entre eu e você e Deus uma aliança eterna. Porque Deus nos amou
incondicionalmente, e nada vai nos separar do amor de Deus por causa disso. Que esse sangue transmita ao seu coração a certeza da remissão dos pecados, a certeza da filiação de Deus em Cristo Jesus, e que a sua vida seja renovada para a honra e glória de Deus. Querido, que Deus, se Deus que ressuscitou, se Deus que me amou e te amou, te abençoe poderosamente no dia de hoje. Pastor Fábio. Que a gente possa também lembrar daqueles e daquelas que estão passando por dificuldades, né? Rompimentos na família, com doenças, com distanciamento, que a gente possa lembrar disso como proposta da Páscoa e saber que até esse momento também haverá ressurreição desse momento. Estamos passando por uma dificuldade, mas seremos, lá na frente, iremos estar juntos, né? Mas que a gente não se esqueça de cada um e cada uma daqueles que fazem parte do nosso convívio, que são membros dessa igreja, que também não são, mas que estão passando por problemas, e nas nossas orações diárias isso fique marcado e que a gente possa contribuir no que puder, né? Nós recebemos aqui alguns alimentos essa semana, eu vou deixar aqui até quarta-feira, pastor, porque aí quinta-feira eu levo para doação. Nós estamos precisando, e durante o movimento também que a gente for fazendo dos nossos cultos online, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas que a gente não se esqueça que a gente tem como ajudar o outro, né? A igreja precisa da sua ajuda, outros precisam da sua ajuda. Vou passar a palavra para o pastor Jânio para ele encerrar, dar a bênção e também dizer os avisos que a gente vai ter mais aqui, né, pastor? Isso aí. Lembrando aos irmãos e às irmãs, né? Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar o link, esse vídeo com outras pessoas. O desejo do nosso coração, do meu, do pastor Fábio, do Felipe, vocês não imaginam a logística que tem sido gravarmos esses momentos aqui. Hoje foi um dia daqueles, mas Deus nos deu a vitória, pastor. Aleluia. Glória a Deus, Felipe. Né? Não deixa de compartilhar, não deixa de colocar lá no vídeo o seu comentário. Alguns recados. Terça-feira, 19h30, nós vamos ter um culto de oração e de intercessão. Vai ser um momento para nós orarmos. Nós vamos já estamos criando uma conta e depois ela vai ser compartilhada durante os vídeos para que você mande o seu pedido de oração, a sua necessidade. A gente vai estar incluindo isso no nosso livro de oração. Nós vamos estar orando também por você, com você, online. Então, terça-feira, às 19h30, culto de oração e intercessão. Na quinta-feira, nós vamos ter discipulado. E um dos primeiros temas, pastor, que nós vamos tratar no discipulado, nesse diálogo que nós vamos ter aqui, é sobre algo que nós já falamos aqui nessa gravação. O que é ser cristão? O que é ser cristão? Eu já gostaria que você pensasse nisso e se sentisse motivado a participar desse discipulado quinta-feira agora. E nós vamos discutir, conversar um pouco aqui sobre o que é ser cristão. E no domingo, nós também estaremos transmitindo e gravando esse culto. Então não deixa de se inscrever para você receber sempre os avisos dos vídeos e de tudo aquilo que estamos fazendo aqui. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós vamos orar. E também pedir um pouquinho de paciência, né, pastor? Porque a gente está nessa caminhada
nova. Ninguém aqui é técnico, ninguém aqui é profissional, né? Diferente, às vezes, de algumas outras igrejas que já tinham isso como profissão, né? Dentro do trabalho, a gente está fazendo isso na marra, né? Milagrosamente, né, Felipe? A sensação que a gente tem aqui é que Deus está fazendo milagres, né? Mas louvado seja o nome sempre do Senhor. Vamos orar, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida do Felipe, da Maiara, do pastor Fábio, da Esther que preparou essa mesa, de todos aqueles e aquelas que estão nos apoiando na gravação desse vídeo. Obrigado pela ressurreição de Jesus, porque é nela que está a nossa total esperança. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela tua misericórdia que se renovou nesta manhã mais uma vez. Mas nós também não nos esquecemos aqui, ó Deus, daqueles e daquelas que estão necessitados, que estão passando dificuldades, que necessitam que portas se abram. E a tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus que abre portas onde elas não existem. Abençoa essas vidas, meu Pai. Consola aqueles que sofreram perdas, têm sofrido perdas. Fortalece aqueles que estão nos leitos de hospitais, dando livramento. Protege aqueles que estão na linha de frente, ó Deus, garantindo para nós a assistência à saúde, a assistência aos remédios nas farmácias, a assistência aos alimentos nos mercados, no comércio. Deus, guarda essas vidas e permita, ó Pai, que na sabedoria que vem do alto, que capacita o ser humano, o Senhor dê graça e sabedoria naqueles e naquelas que estão produzindo essa vacina, para que ela faça efeito. E para que ela produza aquilo para o que ela foi feita. Imunidade diante dessa situação. Abençoe todo o teu povo. Abençoe toda a tua igreja, meu Pai. Abençoe os pastores e pastoras. Abençoe cada vida. Porque cada vida ela é importante e preciosa para o Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos. A cidade de Juiz de Fora, o Brasil e todo o mundo. A terra carece da cura que vem do Senhor. E eu sei que só o Senhor pode sarar a nossa terra e perdoar os pecados. Nós oramos em nome de Jesus, e que a bênção poderosa do Deus Pai, que a bênção de Jesus Cristo nosso Senhor, e que a presença do Espírito Santo de Deus Consolador esteja presente em todos nós hoje e para todos sempre. Amém. E glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. E uma feliz Páscoa. E uma feliz Páscoa. Todas.